paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um jovem que eu admiro muito, que eu gosto muito por causa da sua fé, por causa do poder que ele tinha, concedido pelo Espírito Santo. Ele era sábio e falava com muita ousadia, muito capaz. E ele fazia muitas maravilhas, muitos milagres no meio do povo. E muitas pessoas, muitos judeus de contextos diferentes iam até ele para discutir com ele, mas a todos ele refutava com grande sabedoria. E isso os irritava muito, tanto que eles criaram testemunhas falsas contra ele e o levaram para o Sinédrio para interrogá-lo. E diziam que ele blasfemava contra o santo lugar, contra a lei. E lá, nesse interrogatório, todos que olhavam para ele fixavam os olhos no rosto dele, viam a face dele como a face de um anjo, o que já é uma coisa assim muito linda. Eu acho maravilhoso. E o jeito que ele discursa, assim, bem resumidamente, a toda a história de Israel, o que Deus pode fazer a partir de um homem que tem fé. É isso que eu quero falar com vocês agora no capítulo 7. E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e da tua parentela e vai a uma terra que te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, após a morte de seu pai, ele o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança alguma, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua semente, não tendo ele ainda filho. E Deus falou assim, que a sua semente deveria peregrinar em terra estranha, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos, e eu julgarei a nação na qual eles serão escravizados, disse Deus, e depois disto eles sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim Abraão gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou aos seus 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, e lhe deu favor e sabedoria à vista do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Ora, veio uma fome em toda a terra do Egito e de Canaã, e grande aflição, e nossos pais não achavam sustento. Mas tendo ouvido Jacó que havia trigo no Egito, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos, e a família de José tornou-se conhecida ao faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua família, 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram carregados para Siquém e colocados na sepultura que Abraão comprara por uma soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha jurado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até surgir um outro rei, que não conhecia José. Este, tratando com astúcia nossa parentela, maltratou nossos pais, para que eles abandonassem seus filhos pequenos até o fim, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado por 3 meses na casa de seu pai. Mas quando ele foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como se fosse seu filho. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e atos. E quando ele completou a idade de 40 anos, veio no seu coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel.
E vendo um deles sofrendo injustamente, ele o defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. E ele achava que seus irmãos entenderiam que Deus, pela sua mão, lhes havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, ele apareceu aos que estavam lutando e tentou apaziguá-los novamente, dizendo: Senhores, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas aquele que maltratava ao seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te fez governante e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como tu mataste o egípcio ontem? Então, diante deste dizer, Moisés fugiu e esteve como um estrangeiro na terra de Midian, onde ele gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai o anjo do Senhor numa chama de fogo em uma sarça. Quando Moisés viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar a voz do Senhor, veio a ele, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés tremia e não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. E agora vai, eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: Quem te fez governante e juiz? A este Deus enviou para ser governante e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Ele os tirou após ele ter mostrado maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: Um profeta como eu, o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos. A ele ouvireis. Este é o que esteve na igreja do deserto, com o anjo que lhe falou no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu os oráculos de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seus corações retornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias eles fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se regozijaram nas obras das suas próprias mãos. Mas Deus se afastou e os entregou para adorar a hoste do céu. Como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, me oferecestes animais mortos e sacrifícios durante 40 anos no deserto? De fato, tornastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizeste para as adorar, e eu vos removerei para além da Babilônia. Nossos pais tinham o tabernáculo do testemunho no deserto, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Jesus à posse dos gentios, que Deus expulsou da face de nossos pais até os dias de Davi, que achou favor diante de Deus e desejou prover um tabernáculo para o Deus de Jacó. Mas Salomão lhe edificou uma casa. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos, como diz o profeta: O céu é meu trono e a terra é meu escabelo. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu descanso? Não foi a minha mão que fez todas as coisas? Duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim fazei vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei pelo intermédio dos anjos e não aguardastes. E eles ouvindo essas coisas, cortou-se-lhes o coração e rangiam os seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus, e disse: Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus.
Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. E tendo dito isto, adormeceu. Que história! É linda porque ele se encontrou com o Senhor, porque ele fez o que devia fazer. Ele enfrentou aqueles homens ali e disse toda a verdade. O Senhor é o Senhor dos céus, é a Ele que nós servimos. Vamos buscá-lo com verdade, com autoridade, com sabedoria. E com entendimento, assim como fez Estevão, que de forma honrada e nobre enfrentou seus algozes e foi morto, porém foi recebido no céu. E isso é o que nós esperamos também como servos de Deus. Amém? Deus te abençoe.